Boa tarde, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo ao programa Doses Milionárias. Você que está acompanhando aí pela rádio 98.1, perdão. 98.1, seja muito bem-vindo ao programa Doses Milionárias de segunda a sexta-feira, na hora do seu almoço, com um alimento, diria assim, intelectual. E hoje está super intelectualizado o nosso bate-papo aqui, hein? A gente começa hoje com um bate-papo com ela que é reitora da Uniceplac. Se você ainda não conhece a Uniceplac, ela vai falar um pouquinho pra gente aqui, mas é uma universidade espetacular, enorme, tem uma história assim muito linda. A gente vai estar conversando com a reitora da Uniceplac, a Kelly Santiago, e junto com ela, o CEO da Hayek Global College e também que está à frente dos gigantes da educação, Edson Agati. Na sequência, vamos falar sobre medicina e saúde. A gente vai falar sobre coração artificial. A gente vai receber aqui o Dr. Ricardo Corso, que é médico cirurgião cardiovascular, e vai estar conversando com a gente. A gente fecha o programa de hoje falando sobre emagrecendo de forma saudável com a médica endocrinologista doutora Poliana Gomes. Rápido break, daqui a pouco a gente volta com tudo isso para você. Valeu demais. Você que está nos acompanhando, conheça os nossos canais do YouTube e acompanhe toda a nossa programação ao vivo. Conheça nossos convidados e tudo o que acontece em nossos bastidores. Além de deixar sua opinião, você participa de forma ativa do nosso programa, deixando sua pergunta. Entre agora em nossos canais do YouTube e confira www.youtube.com/dosesmilionárias ou www.youtube.com/Leonardo Neiva Rabelo. Entre agora mesmo e confira. São 2 canais para você acompanhar agora, ao vivo, e aproveitar qualquer programa que você perdeu, pois estará tudo gravado para você. Doses Milionárias. Te vejo lá. Você que está nos acompanhando, conheça os nossos canais do YouTube e acompanhe toda a nossa programação ao vivo. Conheça nossos convidados e tudo o que acontece em nossos bastidores. Além de deixar sua opinião, você participa de forma ativa do nosso programa, deixando sua pergunta. Entre agora em nossos canais do YouTube e confira www.youtube.com/dosesmilionárias ou www.youtube.com/Leonardo Neiva Rabelo. Entre agora mesmo e confira. São 2 canais para você acompanhar agora, ao vivo, e aproveitar qualquer... Estamos de volta, senhoras e senhores, programa Doses Milionárias de segunda a sexta-feira na hora do seu almoço, sempre com uma conversa extremamente edificante para o teu crescimento, para que você possa se desenvolver. Lembrando que o Doses Milionárias tem um papel: ir até a sociedade e até o mercado, trazer os melhores na sua área de atuação para que eles possam compartilhar conteúdo de excelência aqui. E hoje eu posso dizer que os melhores estão aqui nesta mesa. Pessoal, é o seguinte, você que está acompanhando aí pela rádio, lembrando que você pode acompanhar pelas nossas redes sociais, em especial pelo Instagram. Como diz meu amigo, professor Andrei, Instagram, você pode estar lá no Instagram do @Doses Milionárias. Você vai estar nos vendo, vai poder participar ativamente aqui do programa. E pode participar também através daquele outro aplicativo, aquele que o Instagram não gosta, e que se eu falar aqui vai dar problema lá no Instagram, mas que você chama de You e outros chamam de Tube. Não é assim, Gabriel? Um chama de You e outros chamam de Tube. E você pode digitar lá também Doses Milionárias e acompanhar aqui com a gente. Você pode mandar pergunta, vai poder nos ver e vai poder participar aqui com a gente do programa. Pessoal, é o seguinte, toda segunda-feira o bate-papo aqui é diferente. O bate-papo vem para a área da educação. E a gente recebe na abertura do nosso programa, segundas-feiras, os gigantes da educação, que quem está à frente deles é o nosso amigo Edson Agati, CEO da Hayek Global College. Edson Agati, boa tarde, seja muito bem-vindo. Tudo bom, Edson? Boa tarde, Léo. Tudo bem? Sempre um prazer estar aqui com você. E estamos aqui no Gigantes da Educação, né? O programa que toda semana traz aqui um gigante que é uma pessoa, um gestor, uma personalidade que trabalha na educação e que faz o Brasil ficar melhor, um aluno de cada vez. Que bacana, que bacana. Estamos aqui com a Kelly Pereira, né? Que é a nossa reitora da Uniceplac. Por acaso eu também tenho uma longa história com a Uniceplac. Nós éramos colegas até eu saí há pouco tempo atrás para tocar o projeto da Hayek.
E eu queria começar perguntando para você, Kelly, como é que você começou a sua carreira como educadora, né? Indo lá atrás e contando mesmo a sua história pessoal como gestora nos princípios. Como é que foi? Bom, primeiro eu queria dar boa tarde a todos, né? Aos nossos ouvintes, a essa galera que está aqui com a gente. Eu tenho um carinho enorme por esses dois, eu tenho uma história de gestão com eles. Então, queria registrar aqui a minha honra de estar participando desse episódio aqui com vocês. Não, já que começou isso daqui agora, posso, Edson? Você me dá licença? Também quero dizer assim, quando o Edson falou que a Kelly ia vir, eu falei logo lá no grupo que a gente tem lá no WhatsApp, que a gente fala mal do povo. Ele falou, agora não dá pra falar mal. Vamos falar bem. Eu falei, essa é fera demais, fiquei super feliz. Quero dizer assim, que é um presente pra gente te receber aqui, né, Edson? E para você que é ouvinte da rádio, você que está acompanhando pelas redes sociais, é um presente ter a Kelly aqui. Vou pedir para que você preste muita atenção nesse bate-papo. Você vai aprender muito com essa mulher que é, assim, um poderio, um presente daqui, Kelly. Que prazer. E que bom revê-la, estava com saudade. Eu também, estava morrendo de saudade. Bom, é um prazer enorme. Esse ano é um ano bem especial para mim, porque eu completo 20 anos de Uniceplac e 1 ano de reitora, né? Então, eu comecei como técnico administrativo, cuidava do curso de fisioterapia. Eu sou egressa dessa instituição, então eu sou aluna. Ah, você foi aluna também? Eu sou aluna da nossa instituição. Eu sou formada em fisioterapia e a partir daí... Uma das primeiras turmas, né? Eu acho que foi a oitava ou a nona turma, isso. Lá no Lago Sul. Isso. Que foi legal, o segundo hein? curso, né, Edinho? A gente tem o primeiro curso, a odontologia, que é o curso precursor da nossa instituição. O nosso fundador era odontólogo e deixou um legado gigantesco para a gente de cursos. Eu entrei na segunda leva, né, na fisioterapia, que foi o segundo curso que ele montou. Então, desde que fui convidada, né, aqui para trabalhar no Uniceplac, eu venho de uma trajetória de crescimento, né? Eu fui aprendendo a fazer gestão e falo isso com muito carinho, muito orgulho, para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho o nível de emoção dessa oportunidade aqui. O nosso fundador era o avô do Edson, né, da Raik, e a gente teve a oportunidade de ter as nossas histórias de vidas misturadas, né? É muito legal quando você tem 20 anos de instituição e você cresce junto com ela. A gente começou no Lago Sul, uma instituição que tinha poucos cursos e hoje a gente é uma grande potência. Vamos colocar a logo da Uniceplac ali para o pessoal conhecer a gente, essa é a nossa logo. É a instituição que a gente está ali com muito carinho, muita dedicação, trabalhando com 6 mil alunos, 400 funcionários. E aí, falando um pouquinho da minha trajetória, né, eu entro como aluna, passo 1 ano longe do Uniceplac, depois que eu me formei, e volto convidada para trabalhar na clínica de fisioterapia, e a partir daí não saí mais. Você né? começou como técnico administrativo na clínica de fisioterapia. Você fazia o que lá? Eu era chefe de clínica. Então, o que acontecia? Todo mundo um paciente que ia para um atendimento, eu ia lá e fazia um agendamento. A clínica precisava estar organizada para o atendimento fisioterápico, eu ia lá e organizava a clínica. Atendia os professores, ajustava com os alunos. Então, eu já começava um processo de gestão na minha vida. Porque eu me formei como fisioterapeuta, eu não me formei gestora. Sim. Só que a partir do momento que você é instigada o tempo todo a fazer um processo de negociação, de compra, de administrar pessoas, né? De lidar com pessoas, ali começou a minha carreira de gestora. Não tem como não lembrar desses primórdios, né? E aí, a partir daí, mudei o meu contrato para um técnico, para ser professora, né? Que eu assumi uma disciplina. E depois que eu assumi a disciplina como professora, aí fui embora. E você fez uma pós no meio do caminho ali, como é que foi? Na verdade, eu fiz uma pós-graduação, né? Para poder ser professora, eu precisava ter uma titulação melhor. Uhum. Fiz a pós-graduação, onde a instituição investiu nessa pós-graduação para mim, né? E aí foi investindo. A partir daí foi investindo o tempo todo na minha carreira, né? Porque hoje eu sou mestre e doutora, também instigada pelo Uniceplac. E aí eu fui para a sala de aula, virei professora, mas não teve jeito. Eu fui convidada para assumir a coordenação de curso, depois eu fui diretora, depois eu assumi um outro nível de gestão que se chama CPA, que cuida da gestão institucional. Aí eu saía um pouquinho do âmbito de curso e passava para um âmbito muito mais institucional. Aí virei diretora acadêmica, aí a gente mudou de Faciplac para faculdades integradas.
depois de faculdades integradas para centro universitário, e aí eu fui fazendo parte do DNA dessa instituição. Eu falo que a minha vida se confunde com a própria Uniceplac, né? Porque eu fui me construindo como gestora, como profissional, tive a minha filha no Uniceplac, no melhor dos sentidos, né? Assim, ela foi... comecei a namorar meu esposo no Uniceplac. Ele é aluno de lá, não? Não, mas ele ali flertava as meninas do Uniceplac, perto do Gilberto Salomão. E aí a gente se conheceu, e aí a partir daí eu me casei. E a gente... Ele, né? Não tem como não se misturar. A gente convive com o Uniceplac, a gente vive o Uniceplac. E eu sou muito grata, muito feliz com o que eu faço. Eu acho que esse é o segredo, né? A gestão, ela para ser uma gestão que eu digo competente, concatenada, transparente, ela tem que conhecer as pessoas. E se tem uma coisa que eu conheço ali no CEPLAC, são as pessoas, né? Porque estão comigo desde o começo. Tem professor ali que me viu como aluna. Sim. Então fica fácil da gente fazer gestão desse jeito. Sim. As pessoas ficam até com medo, Léo, de falar assim, pô, é a Kelly que tá pedindo, não é a reitora. A reitora, ela até podia falar não, sabe? Não, mas é a Kelly que tá pedindo, eu não posso falar não para ela. E aí eu ganho um terreno ali, terreno aqui, vou construindo uma gestão bem bacana. Muito legal. É que eu queria só pedir aqui, porque tem um pessoal que está acompanhando pela rádio, Sim. nem todo mundo sabe o que é uma reitora. Sim. Né? Algumas pessoas, de repente, fizeram até um curso superior, mas fez numa faculdade. Algumas pessoas não fizeram ainda seu curso superior. Inclusive, uma grande oportunidade de você que ainda não fez seu curso superior, de você conhecer a Uniceplac. Agora, você pode explicar, de uma forma geral, o que seria uma reitora, por gentileza? Claro, e eu vou adorar responder isso, né? Que eu no cargo... Gente, é o top do top, entendeu? É o máximo do degrau que uma pessoa pode alcançar dentro de uma mantida. O que significa isso? A gente tem uma empresa maior que cuida da gente, que é a grande mãe que abriga a gente, e a gente tem a empresa que é a faculdade, que é, na verdade, o centro universitário, que está ali nas minhas mãos. E, Léo, é tão legal. E Edson, é um orgulho enorme, porque eu sou a primeira reitora mulher da instituição. Então, é a primeira vez que essa instituição tem, no processo de gestão, uma mulher ali. E é muito bacana quando a gente encontra as pessoas e fala, nossa, tá tudo mais colorido, mais leve, mais delicado. Eu falei, é o toque Kelly de ser aqui na instituição. Então, assim, ser reitora, né? É você ocupar o lugar mais alto da instituição e também, com isso, aumenta o número de responsabilidade. Não é só, a gente fala aqui brincando, a gente está num momento muito agradável aqui de conversa, mas o nível é hard lá também. Quando chegam os problemas, a gente fala assim, meu Deus do céu, como é que a gente vai caminhar, né? E chega coisa nova todo dia. Se você acha que você já viu tudo, dentro de um processo de educação, você fala assim, esse é novo. De 20 anos, esse eu ainda não encontrei. Vamos lá, vamos botar a cabeça para funcionar para a gente resolver. Mas é muito, muito gratificante. Então, para quem não conhece, ser reitora, né, é esse cenário, é o topo máximo da instituição, graças a Deus. Edson, é uma jornada em comum, né? A gente está vendo aqui uma cliente, né, porque ela, como aluna, ela era cliente, ela consumiu o serviço que era proposto pela universidade, na época era só uma faculdade. Sim. E de uma cliente que ela conseguiu se destacar certamente como aluna também. Sim. Olha como é que é importante os detalhes. Aí ela veio a convite para assumir um projeto que era administrativo, não era da área. E aí começa todo um processo, uma jornada. É incrível isso, cara. Mas sabe que não é tão incomum assim, pelo menos na Uniceplac, porque tem muitos alunos que se tornaram professores lá, né? A gente costuma dizer que a gente tem um programa que ele cresceu naturalmente com a própria gestão institucional, que é o Prata da Casa. Hoje, se você olhar, é uma empresa com pouca rotatividade de professores, a gente tem pouca rotatividade de técnico administrativo, de funcionários. São pessoas que estão na casa há 20, 15, 13 anos. Então, apesar da empresa ter deixado de ser familiar há pouco tempo, a energia dela acaba sendo uma energia familiar, porque todo mundo está dentro daquele contexto, né? As pessoas se conhecem, se relacionam, se dedicam com uma instituição num cenário completamente diferente. Sabe por que eu falo que é completamente diferente, Léo? Porque às vezes você se relaciona administrativamente com a empresa numa simples relação empregador-empregado. Eu faço aquilo que eu tenho que fazer e recebo por aquilo que eu fiz. E você percebe que as pessoas têm um carinho tão grande pela instituição, pelo que fazem, por aquilo que desenvolvem, por aquilo que
que impregnam no DNA da instituição, que você fala assim, nossa, eu faço parte dessa equipe, desse time, aí muda a configuração. Não é só simplesmente uma relação trabalhista. A gente é corresponsável pelo aquilo que a gente faz em relação a uma instituição que cresce todo dia. Né? Eu imagino que isso se reflita no dia a dia para os alunos. Com Esse certeza. ambiente favorável, com certeza, assim, até no processo tanto de aprendizado quanto assim, o prazer de estar ali. Sim. Deve ser diferente por conta de todo esse ambiente que há dentro da equipe que trabalha, os professores e todo o pessoal administrativo. Que bacana. Muito legal. E cria-se uma prova social natural, né? Porque se a pessoa ficou ali como aluna, depois voltou como professora, ó, eu garanto, aqui é um lugar bom para você estudar. Não é só porque eu estou aqui como funcionário. Eu estudei aqui, eu inclusive me formei aqui, que eu sei, eu devo também por essa instituição. E aí entra uma coisa aqui, desculpa de estar falando tanto, viu, Kelly, não, mas é porque, favor. olha só, olha, imagina quando você forma alguém para você contratar. Quando eu formo alguém na expectativa, eu posso vir a contratar, qual que é o nível de dedicação que eu entrego na formação dessa pessoa? Sim. Ou seja, o aluno que entra hoje na Uniceplac, sem fazer propaganda, a gente está fazendo porque a gente conhece e admira, e é bonito ouvir isso. Ou seja, o aluno quando entra lá, existe uma dedicação, porque dos melhores, aqueles que se dedicarem juntamente com a dedicação que é entregue pelos professores, por toda a equipe, tanto voltada para a acadêmica quanto a parte administrativa, existe muita entrega para dali, quem sabe, pegar um desses e falar, vem fazer parte do nosso time também. É bem isso. Eu acho assim, Edson, que o legado que seu avô deixou para gente é um legado ímpar, né? Primeiro porque é uma empresa extremamente sustentável. E isso traz para gente um conforto na gestão. É muito ruim você trabalhar numa gestão que ela tem uma instabilidade financeira, que não é o nosso caso, né? Ah, o que vai ser do meu dia amanhã? Como é que a gente vai, né? Não é o caso. Então a gente vive um cenário bem positivo. Só que quando, isso considerando o momento de crise que o setor viveu nos últimos anos, né? Que tem vários anos aí que muitas instituições estão em crise. Foram 2 anos de pandemia que a gente não teve impacto 2 anos de pandemia. Em demissão de massa de professor, a gente não teve. Antes disso teve a crise do FIES também, com as alterações na política do governo. E aí a gente consegue se manter bem, sabe? Eu acho que é uma instituição muito sólida nesse sentido. Só que eu falo para os meus alunos o seguinte, gente, a hora que você faz o vestibular, que você entra na nossa instituição, você puxou um pouco desse assunto, Léo, e eu acho que também aqui o papel do Edson, quando fomenta a educação, a importância da educação, eu falo para os meninos assim, quando vocês entram, vocês já têm que pensar que vocês estão construindo o seu currículo Lattes a partir de agora. Currículo Lattes ou qualquer outro tipo de currículo é um currículo que expressa a sua trajetória profissional. Se você entra na graduação de qualquer jeito, chega lá na frente, você vai ver que você já perdeu minimamente 4 anos, 2 anos da sua vida, que você já podia fazer um desenho de você como profissional. O que você quer para o seu futuro? Ah, então eu faço um processo de monitoria, eu faço um processo de iniciação científica, eu faço uma atividade extensionista. Eu não passo única e exclusivamente por passar dentro da trajetória da escola. Eu faço parte da trajetória da escola, é completamente diferente. Né? Eu estou ali fora da sala de aula, eu faço uma composição, eu trabalho educação pela essência da educação, né? Aquilo que traz significado para mim, que bate o meu coração. E aí, quando você olha para um aluno desse que faz o dever de casa certinho e se forma, você fala assim, eu não posso deixar esse profissional embora daqui. Né? A gente precisa botar esse profissional para dentro da nossa casa. E aí ele vira o nosso professor, ele vira o nosso gestor, o nosso coordenador de curso, que é bem o que o Edson estava provocando aqui conosco. A gente tem muitos profissionais que têm trajetória de sucesso dentro da instituição e que a instituição não deixa embora. Justamente por quê? Porque sabe, foi ela que plantou a sementinha, quem rega é o outro, né? Mas a sementinha foi plantada, a gente vai ali, o nosso fundador disse que falava que o lema dele, né, o que ele trazia dentro da concepção dele é transformar vidas por meio da educação. E é justamente o que a gente faz todo dia. A gente transforma um sonho, a pessoa bate na nossa porta. Eu quero ser advogado, eu quero ser médico, eu quero ser odontólogo. A gente compra aquela briga com ele, aquele sonho com ele e vai o quê? Alimentando aquilo ali, vai fazendo a gerência daquilo ali para entregar um profissional de sucesso, né? E quando ele é muito de sucesso, a gente não deixa ele sair, não. A gente amarra ele ali e gruda nele e coloca ele dentro da nossa escola. Tem uma frase do epitáfio dele, né, que tá lá no memorial, que é algo na linha de como eu passei a vida plantando sonhos
E para que outros também pudessem sonhar, né? Sonhei para que outros também pudessem sonhar. Eu acho muito legal aquela frase. Sonhei para que outros também pudessem sonhar. Léo, é tão Espetáculo. impressionante, é muito impressionante. Você sabe com quantos anos que o doutor Aparecido iniciou o projeto do Uniceplac? Você lembra, Edson? Lembro. Com 56. 56. E ele tinha 59 quando foi inaugurado, em 87. Olha só. Ele não foi uma gestão que começou... Em 56 ele começou a construir o campus ainda, e ainda não existia aluno ainda. Em 87 ele tinha 59 anos. 3 anos nesse processo de construção. Ele se aposentou como militar e resolveu empreender. É isso que eu falo, que a gente não pode ter dentro da gente, não, eu fiz 50 anos, fiz 60 anos, a minha história já está cumprida. Não, ele começou um sonho aos 60, aos 56. E quem tiver a oportunidade de conhecer o Uniceplac, conhecer a nossa instituição, esse sonho hoje tem 4 prédios, 5 prédios, 90 e tantos mil metros quadrados, e envolve mais de 6 mil sonhos diferentes, que são os nossos alunos. Isso porque a gente fechou 2 campos. Né? Senão ia mais uma leva, né, Edson? Então, assim, é uma trajetória fantástica. 6 mil alunos é um mundo, cara. É muita gente. Você falou de 400 colaboradores. Aproximadamente. Mas de tudo que você falou até agora, daquele papo aqui podia ser o dia todo, né? Mas de tudo que você falou até agora, sabe o que eu mais gostei? Quando você chamou o Uniceplac de escola. Você falou a escola. Porque às vezes... Não é uma universidade, uma faculdade. Não é aquela coisa distante, assim, agora se vira. Não, a gente ainda tá... Aí você falou, a gente compra o sonho junto com o aluno. Isso é muito bacana. Sabe por quê? Aí eu lembrei, quando a gente fez um trabalho em parceria lá no CEPLAC, eu ouvi várias pessoas, desde o pessoal do atendimento, do pós-vendas, o pessoal do comercial, falando isso. A gente aqui, a gente entrega sonhos. A gente constrói sonhos junto com os alunos. Eu lembrei, tem alguns anos que a gente não se vê, né, Kelly? E trouxe isso aqui à memória. Como é que isso é verdadeiro e tá vivo até hoje. Tá. Sim. Aliás, e surge com o seu avô, como é que é o nome dele mesmo? Aparecido. Com o seu Aparecido desde o início. Do Santos. E ele conseguiu construir uma cultura tão forte que tá viva até hoje. Porque ele faleceu tem quanto tempo já? 2013. 10 anos. 10 anos. 10 anos. Que espetáculo. Não, e assim, eu acho que é a concepção do propósito mesmo, sabe? De onde ele nasceu. Eu acho que se nasce de um grande sonho, não tem como ser diferente, né? Nasceu de um grande sonho. Envolve muitas famílias ali dentro, né? E por que eu falo que é uma escola? Porque se a gente falasse que é um processo de ensino, o ensinar, ele é muito unilateral, né? Eu venho aqui e te ensino alguma coisa. Tá, e aí? Ele aprendeu? Ele teve algum processo de absorção daquilo ali? Então, eu já nem toco mais na palavra ensino. Eu toco na palavra aprendizagem. A gente tem uma escola que trabalha a aprendizagem todos os dias. E não pode ser qualquer aprendizagem. Ela tem que ser uma aprendizagem significativa. Ela tem que fazer sentido para você, ela tem que fazer sentido para o Edson. Por quê? Porque se ela fizer sentido, essa pessoa nunca mais vai querer abandonar aquilo ali. Fez sentido, ela buscou a fisioterapia porque o avô dela tem uma prótese de quadril. Então, a partir do momento que ela junta a prótese de quadril com que ela se formou para ajudar o avô, aquilo ali faz um baita sentido para ela. E ela traz aquilo dentro de uma energia e constrói aquilo com uma energia tão verdadeira que é o propósito de vida dela, né? Então, assim, é muito sério fazer gestão disso. Porque se a gente estivesse falando assim, não, a gente vai fazer só gestão de papel. Gestão de papel a gente faz, o orçamento é bem tranquilo, é matemática pura. Ou tem dinheiro para gastar ou não tem dinheiro para gastar. E o diretor financeiro, ele é bem cruel quando ele quer ser, entendeu? Kelly, não dá para gastar. Beleza, não dá para gastar. Só que não é só isso. Não é só isso. A gente lida com muita coisa. A gente não lida hoje só com o aluno, a gente lida com o pai do aluno. A gente não lida só com o aluno que a gente entende que ele é um aluno... como é que eu quero dizer? A gente também lida com alunos em condições especiais. Então, assim, é um cenário super diversificado. E se a gente colocasse na nossa cabeça que era fácil fazer gestão e que a gente pode fazer disso uma simples matemática, eu acho que o caminho não é por aí. Né? Se você não coloca o coração, se você não coloca a energia, porque o doutor Aparecido só tinha hora para entrar. Ele era incrível. A pessoa que eu mais ouvi falar. Nunca ouvi falar de alguém que trabalhou tanto na vida igual ele. Ele chegava lá, sem brincadeira, 6 horas da manhã e saía às 11 da noite.
Todo dia. Meu Deus do céu. Não, e se tivesse uma obra para ele dar uma olhada ainda, ele ainda ia. Ele topava, entendeu? Não precisa, vamos dar uma olhada na obra, porque de noite não dá, né? Mas é uma energia, é uma pessoa incansável. Ele tirou férias uma vez na vida dele. Porque convenceram ele de tirar férias, né? E aí a minha avó chegou na... Ele levou junto a minha avó, tudo. Aí chegou lá, parece que botou o pé na areia, assim, no mar. Falou, não quero não, voltou embora. Voltou mais cedo. Era pra ficar 2 semanas, ficou 2 dias e voltou pra casa. E aí, quando a gente fala de educação, né? Quando a gente fala que é uma sementinha que a gente planta, né? No coração de cada um, eu acho que tudo isso que a gente está contando aqui envolve uma energia tão grande que a gente fala assim, cara, vale a pena. Vale a pena todo dia você acordar e entender que você tem que ser uma pessoa melhor todo dia e que você tem que ser uma pessoa melhor em cada processo de construção que você faz. Sabe? Até mesmo para que o aluno entenda, poxa, eu não posso também ir para minha aula de qualquer jeito. Eu vou para minha aula porque hoje tem uma aula muito massa, o cara bacana que vai falar para mim e eu vou lá na frente cuidar de um paciente, porque o nosso DNA, o nosso carro forte lá, o nosso presidente costuma falar que o nosso arco forte é o arco da saúde. A gente tem hoje mais de 23 cursos, mas a maioria deles na área da saúde, né? Então, além de prestar uma educação de qualidade, prestar uma aprendizagem de qualidade dentro da nossa escola, a gente atende a comunidade. Então, a gente retribui para aquela comunidade que recebeu a gente de uma forma tão grandiosa. O Gama abriu os braços para a gente, né? Como instituição, a gente hoje desenhou um impacto muito forte, a gente mudou a economia da cidade, a gente mudou uma série de coisas dentro da cidade, e aí a gente devolve isso para a comunidade. Qual que é o grande diferencial hoje, Kelly, do profissional que sai da Uniceplac, em termos de, principalmente na fisioterapia, que você conhece, do médico, do fisioterapeuta, do odonto, dessa área de saúde? Então, o nosso aluno hoje, ele passa, eu vou dividir em 3 etapas muito bem definidas, porque daí isso é cíclico, tá? Não é estanque. Mas para a gente conseguir que as pessoas que estão acompanhando a gente entendam, eu vou dividir em 3 etapas. A gente tem o aluno que ele entra no processo inicial dentro de sala de aula. Ele vai lá, assiste a aula dele, trabalha a metodologia ativa, trabalha por projetos, uma série de coisas. Só que tem um momento dentro do processo de graduação desse aluno que existe uma inserção tecnológica, criativa, né? Então a gente traz ferramentas para esse aluno. Vou dar o exemplo da medicina, por exemplo. Hoje nós somos o maior centro de simulação realística do Centro-Oeste. Tá? Nós temos 6 centros de simulação realística. O que isso significa? Que nós temos manequins, robôs de alta fidelidade, que só falta andar, porque falar ele fala. Então, se eu coloco o meu aluno dentro de um processo de construção de conhecimento, né? A trajetória acadêmica dele, ele aprende a teoria, ele aplica por meio da robótica, por meio da simulação realística, e tem a oportunidade no nosso ambulatório de aplicar na pessoa aquilo que ele aprendeu o contexto, aprendeu na máquina e agora tem total segurança de atuar com o seu profissional, com o seu paciente, esse aluno teve a formação completa. Sim. Então, esse é o nosso diferencial. A gente tem a tecnologia a nosso favor, a gente teve um grande investimento de ferramentas tecnológicas e o nosso aluno tem a oportunidade de crescer nesse sentido. Sim, isso é muito importante hoje, principalmente no momento que a gente vive de mudança tecnológica absurda, com a chegada da inteligência artificial, o profissional precisa ter essa veia tecnológica. Falando em tecnologia, Léo, a gente podia já falar do nosso patrocinador, né? Vamos falar dele. Inclusive, ele tem um sobrenome conhecido, né? Pois é, a GAT. Então, a GAT-Tech, nosso patrocinador, se a gente puder botar a logo na tela aí. Tá chegando ali. Tá chegando. Vamos trazer uma pergunta do nosso patrocinador, então. Kelly, vamos lá. Qual que é a importância que você vê nas tecnologias educacionais numa instituição de ensino, né? A presença digital de uma instituição. Eu acho que hoje o próprio cliente, ele imprime isso dentro do processo de aprendizagem. Hoje, para a gente olhar para um garoto desse de 18, 19 anos que busca a instituição
e não trazer isso num formato tecnológico, você já está para trás. Porque eles conseguem acessar 3 coisas ao mesmo tempo e te responder e ainda pesquisar um outro negócio num outro negócio que a gente nem conhece. Então, assim, é fundamental. A tecnologia hoje, ela vem para ampliar o processo de aprendizagem, para trazer experiências diferentes. E eu vou ser muito clara num exemplo. Imagina se toda vez que eu tivesse que treinar uma sutura é costurar o paciente, ele vai tomar ponto, eu tivesse que cortar alguém e suturar alguém. A tecnologia vem justamente para isso, para me ajudar com que o aluno faça isso inúmeras vezes. Eu dei um exemplo de recurso tecnológico, a gente tem vários outros. A gente tem recurso tecnológico de sala de aula, a gente tem a oportunidade de trazer um palestrante de outro lugar do mundo, né, que possa vir trazer uma vivência do país dele para conversar com o nosso em questões de minutos. É só clicar e a gente tem um processo dialógico. Então, a tecnologia vem para isso também. E vou além, tá? Eu ainda entendo como nasci da docência, como eu sou professora, a tecnologia vem para melhorar a vida do professor. Hoje não existe mais aquele cenário que vocês viam, a gente saindo com aqueles bandos de envelope embaixo do braço para corrigir prova, sabe? Agora o meu final de semana vai ser corrigindo prova, tô perdido. Hoje não existe mais isso, a tecnologia faz isso pra gente. Então existem inúmeras ferramentas, eu acho que hoje a instituição que não investe em tecnologia, ela vai ficar para trás. Né? Eu acho que todo o processo de aprendizagem ele é muito mais lúdico, muito mais criativo e encantador quando a gente utiliza ferramentas tecnológicas. Então, eu acho que a tecnologia é fundamental, Edson. Sim. Eu acho que hoje uma instituição que não investe em tecnologia tem uma tendência muito forte em ficar para trás. Perfeito. Estamos aí, a GATTEC, então, pode ajudar você com esse processo de inovação dentro da sua instituição de ensino, seja escola ou faculdade, né? Então, fica aí o contato da GATTEC, para quem quiser conhecer um pouco mais, vai lá em www.agat.tech, você vai encontrar essas soluções educacionais para você. Muito legal. A Kelly tá falando, quem é Kelly? Eu lembro uma vez que eu tava lá, já tem tempo, hein, pessoal? E tava tendo uma simulação. Tem um estacionamento muito grande, né? E tava tendo uma simulação, eu não vou lembrar direito qual que era o curso. Enfermagem. Eu ia falar, não sei se era enfermagem. Como se fosse um acidente. Isso. E aí tava simulando. Isso faz muita diferença, porque você tira a pessoa realmente da sala de aula, né? Faz. E é mais do que um laboratório, pessoal. Porque era uma simulação dentro de um estacionamento grande, como se fosse um acidente de carro. E é muito bacana isso, porque assim, o processo educativo fica mais prazeroso. Com certeza os alunos saíram de lá para chegar em casa e contar e compartilhar com a família aquele momento tão especial. E o ambiente da faculdade ele fica tão mais próximo da realidade, né? Lembra que eu te falei de significado? Uhum. Se eu falasse para ele de curativo, numa aula simples, para ele ia passar curativo, que legal. Mas ele viu um acidente. Ele tem ali um cenário de uma pessoa totalmente destruída num processo automobilístico e que ele vai se ver desafiado em atuar com aquilo ali. Faz todo sentido para ele. Ele nunca mais vai esquecer daquele cenário. Então, por isso que eu falo que a aprendizagem significativa é nosso dever, todo dia. Por quê? Porque ir ali para ensinar por ensinar, eu acho que o propósito não é esse. E a pessoa chega preparada, né, no mercado de trabalho. Ela não precisa certeza, necessariamente ver um acidente de verdade e ficar desesperada sem saber o que fazer pela primeira vez. Ela já passou por vários momentos diferentes no processo de ensino. Edson, e a gente já evoluiu a tal ponto da gente costurar, tá, a tecnologia com um processo teatral. Hoje a gente contrata atores para fazer um cenário de um centro cirúrgico, por exemplo, em que a gente vai dar uma má notícia. Então, e contrata ator de verdade mesmo para fazer a encenação. Porque daí é a mãe que sente que aquela dor é uma atriz. Que espetáculo! Vocês estão ouvindo isso aí, pessoal? É uma atriz. Olha só, que espetáculo aí isso. Aí o aluno vai lá e tem que controlar aquele cenário. A mãe que está deitada em cima do corpo de um parente, do filho. Aquilo tudo a gente constrói para que o aluno chegue um dia lá no hospital, se precisar vivenciar um cenário desse, não é o primeiro cenário da vida dele. A adrenalina vai ser diferente, que é de verdade. Justamente. Mas eu já sei o que fazer, já sei o passo a passo ali, o que vai acontecer, né? É isso. E Kelly, é interessante que você pode ter falado tanta coisa. Pessoal, a gente precisa prestar muita atenção naquilo que as pessoas falam. Porque a Kelly está falando aqui que eles estão preparando os alunos para um atendimento humanizado.
É isso. A gente tá falando isso porque você que quando você precisa ir ao médico e tudo mais, você sabe quantas vezes que você vai no lugar, às vezes com dor, um familiar teu tá com dor ou tá em momento de aflição e você não recebe um atendimento humanizado. É frio. E você, além de estar formando ali o profissional de excelente qualidade, tecnicamente falando, ainda tá dando essa porção de humanização que faz toda a diferença. Eu vou ler aqui alguns comentários, porque tem um pessoal aqui mandando mensagem pra você. Legal. A Cláudia Lúcia Moreira botou aqui, ó. O curso de odontologia é exemplo do que a profa está demonstrando. Temos egressos de sucesso compondo nosso time de docentes. A Beatriz Fernandes botou aqui, ó. Reitora maravilhosa, e botou um coração enorme aqui, Edson, pra Kelly. Mariane Brito, é muito bom ver o interesse da instituição em sempre estar aperfeiçoando e evoluindo com informações e tecnologia no ensino. E a Cláudia Lúcia Moreira botou aqui, ó. No curso de odontologia, a instituição tem grandes diferenciais que permite que o nosso egresso tenha uma formação completa. Exemplo, tecnologias mais modernas disponíveis. Tá vendo que o pessoal tá antenado, né, Léo? Aqui a gente vai cercando de todos os lados. É na rede social. Não, isso é o resultado de um trabalho legal, né? Porque imagina, você vem falar de gigantes da educação, de pessoas que contribuem para um processo de mudança de vida. E trazer uma pessoa que já pensou que tivesse, nossa, tira essa peste daí. Ela não é legal, né? Ainda bem que o pessoal, a gente faz um caminho bacana, uma trajetória legal, e o pessoal gosta da gente. Muito Mesmo bom. Falando não, tá, Léo? Porque às vezes a gente fala não lá, e precisa, faz parte do processo, mas é um não educado, é um não sensível. Então, acho que faz toda a diferença. Às vezes a gente não tem noção do como é difícil você estar na posição de liderança como a da Uniceplac, né? Que são inúmeras variáveis, são muitas pessoas. E conta um pouco disso pra gente, Kelly. Qual que foram os maiores desafios que você teve que conquistar na reitoria? Então, eu acho que o inicial é você nascer como aluna e se desvincular dessa figura de aluna, né? Aí você vai mostrando que você cresceu profissionalmente, que você cresceu como mulher, que você traz um cenário empoderado, sabe? Assim, eu acho que isso faz toda uma diferença na minha vida para o que eu desenvolvo hoje. Só que o Uniceplac, ele tem vários desafios. E desafios que são desafios que movem a gestão. Que eu acho que se não tivesse desafio ia ser muito chato. Eu estava brincando com vocês, né? Não dá para ter um dia mais ou menos. Tem que ter um dia com muita adrenalina. Porque daí ele fez sentido, ele movimentou um monte de gente. Eu brinco com a equipe. A gente não resolve todos os problemas hoje. Deixa um pouquinho para amanhã. Porque senão vai ficar sem graça outro dia, né? E a gente vai vivendo um dia após o outro. A gente, Uniceplac cresceu. O Uniceplac ganhou espaço dentro do Gama e dentro de Brasília. E eu vou além, até fora de Brasília. Hoje a gente é reconhecido. A gente vai num local, num congresso, o Uniceplac está lá. As pessoas entendem quem é a nossa escola, de onde ela veio, qual o propósito dela, né? Então eu acho que esse cenário é um cenário bacana. Agora, eu acho que os desafios, principalmente no que tange a reitoria, é você conseguir equilibrar a mão da gestão, né? Você tem que estar, porque é um tripé. A gente tem o aluno, a gente tem o docente e a gente tem o técnico administrativo que está ali dentro. E quem que costura isso? O mercado. Né? O mercado que dá o toque para a gente. Olha, se você continuar caminhando com matrizes de 5 anos, você vai daqui um pouquinho morrer ali na frente. Se você não abre uma mãozinha ali para educação à distância, mesmo que com a sua cara, uma cara mais prime, você não vai alcançar o que você precisa. Então, você precisa estar antenado no mercado e fazer com que as pessoas que estão ali hoje com você entendam que aquilo ali é importante. Porque não é para ser descartável. Não é, eu vou mudar o toque da minha instituição, hoje eu vou trabalhar com uma instituição focada em gestão e eu mando todo mundo embora e trago uma galera de gestão. Não, vamos costurar com esse pessoal que está aqui. Então, tem que fazer sentido para eles também. Né? Então, a partir do momento que faz sentido para o outro, que está com você ali, que aceita aquele desafio, aí pronto. Aí vai. Então, eu acho que o Uniceplac, ele teve uma grande surpresa esse ano, que foi um ano de tecnologia. A gente abriu 2 grandes cursos, o de análise e desenvolvimento de sistemas e engenharia de software, que hoje está batendo, se chegar no final do ano, captando do jeito que está, chega perto da medicina. Olha só. Que é um cenário completamente diferente do que a gente sempre viveu.
completamente diferente. Então, assim, esse é um grande desafio para a gente, olhar para esse cenário tecnológico, olhar para esses cursos e falar assim, opa, o nosso DNA se juntou a uma outra história aqui, peraí que vem um componente diferente que a gente precisa dar atenção para ele. Esse é um grande passo, né? E eu acho que dentro da área de educação, as pessoas não sabem, né? Esse ano a gente vai viver uma grande prova que o MEC impõe para a gente, né? Que o MEC traz para a gente, para que a gente possa, de certa forma, mostrar como é que está a qualidade do processo de aprendizagem, como é que a gente está compondo com os nossos professores, enfim, como é que os nossos alunos se sentem. E a gente vai com o maior ciclo de alunos, então esse é um grande desafio para a nossa instituição. Essa prova, ela gera uma nota e essa nota ela tem uma visibilidade gigantesca para o público que te procura, né? Então, é importante que a gente faça construções adequadas, que a gente caminhe junto com a nossa comunidade para que a gente vença esse cenário da melhor forma possível. E aí a gente tem um grande desafio nesse sentido, tá, Edson? E acredito que até para... A gente a gente esbarra um pouco numa barreira física, né? Porque é tanta energia concentrada, é tanto potencial concentrado que a gente fala assim, a gente precisa explodir isso para outros cenários fora de Brasília, para outros cenários fora do Gama, né? Então eu acho que é um processo que a gente precisa olhar para o futuro, até onde a gente quer ir, para onde a gente quer ir, para onde a gente vai levar essa marca. Então, eu acho, e aí pensando em pós-graduação, mestrado, doutorado, que eu acho que é um caminho que a gente precisa ainda traçar e que é um desafio muito próximo ao que eu preciso desenvolver ali com a equipe. Então, eu acho que esses 3 grandes desafios, né? O olhar atento ao mercado e você trazer a sua equipe com esse mesmo olhar que o seu, é você pensar em algumas certificações que você precisa passar, que no caso o ENAD é uma, e o processo de ampliação do cenário da própria escola, né? Que é a pós-graduação, é porque a gente hoje fala na aprendizagem para a vida toda. A gente não quer que o aluno vá lá e faça a graduação e vá embora. A gente quer que ele fique com a gente a vida inteira. Então, a gente quer que ele vá fazer especialização, que ele vá fazer o mestrado, que ele vá fazer o doutorado conosco. E aí fica com a gente ad eterno. Muito legal. É interessante essas percepções que você traz, porque às vezes a faculdade tem... Imagina que o cliente é o aluno ali, né? Mas existem outros clientes que não são naturalmente visíveis ali. Primeiro, é o mercado. Então, o aluno vai sair formado dali e alguém vai contratar ele, que ele precisa se inserir em algum mercado de trabalho. Então, a gente presta contas também para essa entidade, que às vezes não é naturalmente visível, a gente não está ali como cliente nosso, né? Mas ela faz parte do processo, porque os alunos vão procurar estar empregáveis quando eles saírem dali, né? E até um outro cliente também é o aluno daqui a alguns anos. Justamente. Porque às vezes ele está ali com uma mentalidade mais jovem, tal, não está maduro ainda, mas a gente precisa preparar ele para ele chegar lá na frente preparado, né? Então tem inúmeras variáveis aí que a Kelly traz que é bem interessante, que a gente não imagina. Tem o MEC também, que tem outras vertentes ali de regulação, que traz de supervisão, então... Realmente são muitos desafios, né, Kelly? E eu acho que essas variáveis são as variáveis que retroalimentam o nosso processo, né? Como é que eu vou saber se está tudo certo? Como é que eu vou saber se o meu caminho está sendo trilhado da forma coerente, da forma como precisa ser? Se eu tenho o meu aluno sendo lá no mercado de trabalho, trabalhando, sendo acolhido pelo mercado de trabalho, eu preciso abrir as portas da instituição para ele viver, né, o que ele sonhou. Sim. Então, assim, esse processo eu sempre trago como um processo de retroalimentação. Se tem alguma coisa que não está bem, precisa mudar aqui dentro, porque a gente precisa demonstrar lá fora que a gente precisa melhorar cada vez mais e trazer um cenário diferente. Mas acho que a gente está no caminho certo. A gente tem feito bons trabalhos aí com a comunidade, com o pessoal, como instituição. Eu acho que a gente está num caminho bem bacana. Muito bom. Espetacular. Olha, quando a Kelly começa falando, destacando o trabalho, ela destaca a equipe, né? Ou seja, a liderança dela. E isso é muito interessante. Depois você traz o MEC, você falou do ENAD, e você fala do mercado. E tem a família, né? Porque a família é um cliente. Por isso que casa com a questão de quando você fala de escola, porque alguém que entra num curso de medicina, por exemplo, é um programa da família, né? Eu lembro o Francisco, ele é presidente que fala? Isso, que é presidente da instituição. Isso. Quando eu sentei com ele uma vez, ele falando para mim, o curso de medicina é um projeto de família. Tem os valores que são investidos, a dedicação que é entregue. Então, tudo isso envolve a família inteira. É muito bacana. Vocês estão de parabéns demais. Aliás, quem quiser fazer algum curso de saúde,
hoje, se você está aqui no Distrito Federal, você tem que passar lá no NCPLAC para poder conhecer. Não só de saúde, Léo. Eu tenho agora várias coisas. Eu tenho um portfólio incrível. É um convite que a gente faz aqui para o pessoal que está acompanhando aqui. Você acompanha os Gigantes da Educação. E o Doses Milionárias, né? Eu acho que vale a pena, antes de fazer a sua escolha, para que você possa ir na nossa instituição. Eu vou ter o maior prazer em receber vocês lá. A gente tem uma equipe muito bacana, assim como eu. Assim, pessoas que adoram o que fazem, que entendem o NCPLAC como um projeto ímpar na vida da gente, né? E eu queria fazer um outro convite, se você me permitir. Eu queria convidar não só as pessoas que desejam conhecer o NCPLAC como aluno, mas a gente presta vários serviços dentro da instituição. A gente tem uma clínica odontológica, a gente tem um hospital veterinário, a gente tem uma clínica de fisioterapia. Eu tenho mais de 20 especialidades médicas atendendo dentro da escola. Eu tenho a fisioterapia, eu tenho a nutrição, a educação física com campo saudável. Então, a própria arquitetura e a engenharia cuidando do bem-estar das casas, daquilo que a gente precisa trabalhar para a comunidade. Então, eu queria fazer um grande convite à comunidade, aqueles que sentirem necessidade de algum tipo de serviço dentro desse contexto, que nos busque, que vá até lá. Pelo site, se vocês quiserem entrar, www.nicplac.edu.br. Lá vocês conseguem os nossos contatos e fazer os agendamentos. A gente inaugurou agora há pouco tempo, é o nosso caçula, tá, Léo? Tá, Edson? Um consultório oftalmológico com todos os recursos que as pessoas... Oftalmológico. Que legal. Muito legal. Ele já sai de lá prontinho para ir fazer o óculos dele, tá? Olha só. Com recursos de última geração. E ele mede o grau das pessoas? Tudo. Nossa, que legal. A gente faz tudo. Desde dilatar a pupila até sair lá com o diagnóstico prontinho para o que ele precisar. Eu lembro que, na época, uma curiosidade, né? A gente monitorava as ligações que a gente recebia na instituição. E o maior número de ligações não era a gente procurando sobre o curso ou fazer matrícula, a gente querendo saber sobre o atendimento de odontologia da instituição. E aí deve ser o segundo lugar, deve ser o hospital veterinário, agora a oftalmologia deve ter um monte de gente procurando, né? A gente tem cursos de informática para as pessoas de mais idade, então a gente tem... É um cenário amplo. É incrível como gera assim, um atendimento para a comunidade muito intenso, né? Esse é o foco. A gente precisa formar o nosso aluno para o mundo. E o mundo, ele é envolvido por pessoas, né? Então, a gente precisa fazer com que esse contato, ele já comece aqui dentro da escola, né? A gente traz a comunidade para cá para mostrar para ele, olha, se você apertar demais, dói. Se você apertar um del, vai sumir tudo. Então, assim, ele precisa passar por esse processo, né? E aí aí mais uma vez costura, mais uma vez é um processo dialógico. A aprendizagem, tecnologia, criatividade, o comportamento humano, tudo isso faz parte do processo de formação do aluno. A nossa missão está formar cidadãos. Não é só formar fisioterapeuta, não é só formar odontólogo, médico, é formar cidadãos. Então, é um projeto um pouco maior, né? Eu acho que o nosso compromisso ele é um pouco maior e mais importante. É encantador conversar com a Kelly. Kelly, me diz aqui, eu vou fazer uma pergunta que tem gente em casa lá se perguntando. Esses atendimentos são gratuitos? São gratuitos. Não, peraí, pessoal. Vocês estão ouvindo isso daqui, ó? Você da região aí do Gama, Santa Maria, regiões ao redor, Valparaíso, aí em torno de Brasília. Até às vezes você está um pouquinho mais distante, mas você está precisando de algum tipo de atendimento. Você está entendendo que isso aqui é gratuito? Gratuito. Leve seu cachorrinho para vacinar, leve o seu pet. Se for grandes animais, a gente atende também, tá? Cavalos, a gente atende gente, a gente atende criança, a gente atende... levar o marido. Você falou um negócio do marido? Gente, tem atendimento, tem atendimento psicológico, tá? Então, assim, a gente tem um portfólio bem diferenciado. A gente brinca assim, mas ver funcionar tem um gostinho muito diferente. Vocês têm atendimento psicológico gratuito? Gratuito. Você está entendendo aqui, pessoal? Muita gente está com desafio emocional, principalmente pós-pandemia. Tem um local onde você pode ser atendido de forma gratuita lá no NCPLAC. Que bacana, que espetáculo. Muito legal. Com supervisão dos professores que são especialistas renomados na área, né? É isso aí. Então, é um atendimento altamente especializado. É para vocês. Só faz sentido se tiver vocês lá para compor o cenário com a gente. Senão não faz sentido nenhum. Estamos com tempo para mais uma pergunta aqui, Léo? Como é que tá aí? Temos. Gente, eu tô com vocês, hein? Eu nem sei que horas eu tenho que parar de falar. Kelly, me conta um pouco sobre o perfil de pessoas
que a gente precisa hoje no ensino superior, né? Então, o pessoal que está olhando ali, a gente lá de casa agora, que está no começo da carreira ou está ali iniciando uma carreira como gestora educacional, o que essa pessoa precisa ter de características para se tornar uma reitora como você? Então, eu acho que o primeiro cenário é um cenário de vontade e de coragem, né? A gente precisa juntar as duas coisas, porque às vezes a gente precisa tomar uma decisão de tirar um recurso de um lugar e aplicar em outro, que no caso a educação exige isso, no nosso caso é uma educação privada. E a vontade, às vezes a gente precisa sair daquele cenário, aquele nicho, a gente tá tão gostoso aqui dentro de casa, para que eu vou mexer, né? E eu acho que o olhar para aquilo que está dentro de você, o seu sonho. Se você tem um sonho de ser alguma coisa, de ter uma profissão e que o ensino privado, a educação superior, seja ela privada ou pública, possa te ajudar, eu acho que você tem que estar atento a isso, né? E tá muito alerta às oportunidades. Eu acho que minha mãe falava isso, né? Que não vai bater 2 vezes a oportunidade na sua porta perguntando se você quer subir. Vamos nessa? Não vai. Então você tem que ter muito discernimento para falar assim, não, eu vou, mas não é ir de qualquer jeito, é ir. Entende? Não dá para você assumir vou dar o meu exemplo, uma instituição daquele tamanho de qualquer jeito. Tem que assumir assumindo realmente, né? É um projeto de vida. Sim. Então, não adianta. A minha filha conhece o Uniceplac, a minha filha conhece meu chefe e diz que quando eu não vou para casa cedo, ela vai ligar para ele. Então, é um projeto, por isso que eu falo que é um projeto de vida. As pessoas que estão comigo hoje, todos conhecem o Uniceplac. Todos conhecem o esforço de acordar, a delícia de acordar e ir trabalhar. Então, assim, eu acho que precisa de dedicação, precisa de foco, organização, que eu acho que é e dentro da expertise de cada um, tá? Porque organizar, para mim, pode ser um monte de papelzinho em cima do outro, e para o outro tá tudo organizado, é uma bagunça total. E tá tudo certo. Mas você ter a noção de organização, e a vontade de crescer, sabe, Edson? Eu acho que se eu tivesse nos meus 20 anos de Uniceplac, com o mesmo desejo que eu tinha quando eu entrei como chefe de clínica, talvez eu estivesse como chefe de clínica até hoje, né? Então, assim, a minha vontade de aprender, de construir, de ser uma profissional diferente e de impactar qualquer um, onde eu vou, eu acho que eu tenho que impactar. Eu não posso passar desapercebida. Primeiro porque o tamanho é gigantesco, né? Mas, assim, é impactar mesmo pelo conhecimento, por aquilo que a gente pode imprimir em cada lugar que a gente vai. Eu acho que isso é só com muito cuidado, com muita delicadeza, com muito estudo. Então, eu entendo que para ser gestor, a gente precisa estar atento a esses cenários, né? E tem uma pessoa que está aqui na minha frente que me ensinou uma coisa. Léo, você acha que eu esqueço? Ele me botou de castigo, tá, gente? Para fazer dever de casa. A gente precisa ouvir. Ouvir a outra pessoa. E ele me ensinou a fazer isso de uma forma muito gostosa. Kelly, chama para tomar um café, né? Chama para tomar um café e ouça mais e fale menos. E é isso que eu faço todo dia, Edson. Sabe por quê? Porque Deus deu pra gente 2 orelhas e 2 olhos pra gente ouvir mais e observar mais. Mas deu uma boca só. Então a gente tem que segurar um pouquinho o que a gente fala, fazer uma construção dentro da nossa cabeça para não falar bobagem, pra gente construir da forma adequada, pra gente ir compondo aquilo que a gente veio, mostrar pros outros o que a gente quer fazer com ele, com a vida dele e com a nossa própria vida. Né? Então, esses são os caminhos aí que eu entendo que um gestor precisa ter. E permitir que as pessoas que estão em volta de você cresçam também. Com né? certeza. Sem você ter que dar todas as direções. Eu acho que o obrigado, a gentileza, é você agradecer o outro. A equipe está com você porque quer estar com você, não é porque ela é obrigada a estar com você. Né? Eu acho que o caminho é mais ou menos... É você saber quando você errou na mão. Pô, galera, desculpa, a gente vai melhorar na próxima, a gente vai fazer acontecer de um jeito melhor para todo mundo. Isso faz parte do processo. Eu acho que é muito legal. Se você pudesse voltar atrás, quando você estava iniciando a sua carreira ali como técnico no laboratório de fisioterapia, você faria alguma coisa diferente com a experiência que você tem hoje? Edson, eu acho que eu não faria nada diferente, porque eu tive a oportunidade de me formar, eu tive a oportunidade de atender pessoas incríveis que
que marcaram a minha trajetória como fisioterapeuta. E eu lembro de cada um deles, com muito carinho. Pessoas muito especiais que fizeram com que essa Kelly tivesse uma outra energia e uma outra força, né? Como fisioterapeuta, eu acho que a minha carreira foi excelente. Ela ainda é, porque a gente não sabe onde é que isso vai terminar, né? Eu não vou ser reitor o resto da vida. Quem sabe lá na frente eu vou voltar a ser fisioterapeuta e cuidar de muita gente. Então, eu realmente cuidei. Eu criei vínculos muito importantes por meio da saúde, né? Eu convidava a pessoa a fazer parte de um processo de saúde comigo. Eu era incapaz de botar a mão numa pessoa sem pedir licença. Eu acho que isso tudo faz uma diferença enorme, né? E eu acho que o que eu construí dentro do Uniceplac foi único. Não vai ter duas Kellys dentro do Uniceplac, eu falo até com emoção. E não vai mesmo. Eu acho que para você olhar ali dentro, e você que conhece a trajetória do Uniceplac, a trajetória do seu avô e da sua família, eu acho que duas Kellys... Primeiro que não cabe. E segundo porque eu sou enjoada pra caramba e eu construí direitinho, eu fiz tudo de uma forma muito organizada, a minha família me amparando sempre. E meu pai sempre me falou, minha filha, se eu tiver que sair de casa para te defender e não te encontrar, para te perguntar se o que você fez foi certo ou errado, tenha certeza que eu vou te defender partindo do princípio que você estava certa. O recado tá dado, né? Então não vai fazer qualquer coisa no meio da rua porque você está comprometendo as vidas de muitas pessoas. Então é isso que eu trago como projeto de vida, é assim que eu ensino a minha filha, é assim que eu conduzo a minha família, né? E assim que eu conduzo a minha gestão. Eu acho que tá dando certo porque já fez 1 ano, né, Edson? Então... Vamos, o nosso show deve estar assistindo, o professor Francisco, mais 1 ano, vai ser muito legal, a gente consegue fazer muita coisa boa ainda pelo Uniceplac. Muito bom, que baita legal você construindo, Kelly, parabéns. Obrigada, eu sou muito orgulhosa pelo caminho e pela oportunidade que seu avô me deu há muito tempo atrás, que ele me trouxe de Londrina, precisando de um emprego, eu tinha, nesse 1 ano de formada, eu tinha ido tentar a vida numa outra cidade, não deu certo. Olha só. E aí uma amiga me ligou e falou assim, o professor Aparecido está precisando de uma chefe de clínica. Você topa? Topa. Eu cheguei lá, peguei uma passagem de ônibus, desci no Uniceplac, fiz a entrevista, ele falou assim, na época? minha filha, você pode assumir hoje? Posso. E meu marido estava lá na outra cidade. Posso assumir sim. Então seja muito bem-vinda. Coragem. E aí não teve nem entrevista nem nada, foi entrevista. Não, a entrevista já era esse bate-papo, entendeu? Ele tinha um cenário de gestão muito próprio. Então, e deu certo. Graças a Deus deu certo. Ele era assim mesmo. Kelly, você falou muita coisa bacana aqui, a gente aprendeu muito com você. E é bacana, esses teus momentos de emoção demonstra cada vez mais o quanto que uma universidade pode, em muitos momentos, ser uma pequena escola, onde tá todo mundo tão próximo ali, tudo tem um valor tão grande. Eu queria te pedir um favor. Claro. Você falou em alguns momentos sobre essa questão de ser mulher, né? E ter chegado na posição que você chegou sendo mulher. Não é uma questão apelativa, a gente sabe que ainda existe uma diferença muito grande. Não é só salarial, pessoal, é uma questão até de tratamento. É uma questão cultural. Às vezes, numa mesa, quando tem uma mulher, até conversas voltadas para... Quando é conversa a nível de gestão, se olha menos para a mulher, a conversa é direcionada menos para a mulher, porque é cultural. Muita coisa já melhorou, mas tem muito que se melhorar. O Brasil não é o pior dos países em relação a isso, mas está longe de ser o melhor também. Você pode deixar um recado para as mulheres do que significa isso para você? Até motivar mulheres que queiram crescer e ter uma posição importante no mercado, por gentileza. Eu faço isso com o maior prazer do mundo. Eu acho que não é única e exclusivamente o fato de ser mulher, né? Eu acho que é você ser inteligente o bastante para você aproveitar as oportunidades, fazer isso com muita gentileza, com muita educação. Eu acho que para a gente romper barreiras, elas não precisam com que a gente rompa metendo o pé ou brigando. Eu acho que a gente consegue fazer isso mostrando para o próximo aquilo que a gente é capaz, né? Hoje, a minha diretoria ela é toda masculina, toda. A diretoria da mantenedora, né? Com quem eu discuto todos os dias. Eu sou extremamente respeitada, não existe nenhuma abordagem indelicada nesse meio. E aí a gente aprende a construir com isso, né? Então eu acho que o recado que eu queria trazer aqui é para todas as mulheres que nós somos capazes,
que nós somos especiais. E outra coisa, que a gente traz um perfume completamente diferente para uma sala de reunião, tá? Então, o ambiente fica muito mais agradável. Eu acho que a gente tem um bom humor que é inerente da nossa própria... É genuíno da mulher, sabe? E se você conseguir dosar tudo isso e mostrar também para o que você veio, porque não é só o fato de, eu sou mulher e eu quero ganhar espaço. Não, a gente tem que se capacitar para aquilo ali, a gente tem que mostrar para o outro o que a gente tem para fazer de especial, né? E aí fica tudo uma delícia, porque a gente sabe fazer as coisas de forma direitinha, né? Então, assim, as mulheres, elas têm um jeito muito especial. E para aquelas que são mães e entendem isso de uma forma muito especial, a maternidade traz para a gente uma mão que é uma mão diferente, né? A gente tem isso dentro da gente, que é o cuidado. Qual a idade da sua filha hoje? 8 anos. 8 Ela anos. tem 8 anos. Dentro dessa trajetória, a Kelly também é uma filha, né? É uma filha. Teve uma filha enquanto estava na gestação. A minha filha é Ená de 2014, só pra você ter uma ideia. Ela lembra, conhece a minha barriga como Ená de 2014, não é como a Bianca. A Bianca é Ená de 2014, porque ela nasceu dali, entendeu? Então, assim, eu acho que ser mulher, pra mim, se você me perguntasse, Edson, você faria uma outra coisa? Você não viria homem, entendeu? Eu viria mulher de novo, da mesma forma. Eu aprendi a lidar com a energia que eu tenho, com a força que eu tenho, e consegui imprimir a dose certa, no momento certo, com a temperança adequada, que eu acho que a gente não precisa brigar para nada disso. Eu acho que a gente consegue construir isso de uma forma muito gentil e delicada e com uma característica muito própria da gente. É esse o recado Muito que eu legal. queria deixar para todo mundo. Espetacular. Mensagem muito forte. Chegamos, Edson. Chegamos. Vamos lá, Kelly, foi um prazer imenso. Aprendi muito hoje. É inspiradora a nossa conversa. E desejo todo sucesso aí na sua carreira como reitora na Uniceplac. E deixa espaço para considerações finais também. Bom, eu que queria agradecer aqui para quem está nos ouvindo, nos assistindo, enfim. Eu tenho um carinho enorme por essas duas pessoas que estão aqui, um respeito enorme pela trajetória de vida. Eu estou com 2 grandes empreendedores, né, com pessoas que fazem gestão todos os dias e que fizeram parte da minha construção como pessoa, né? Quando olho para um tijolinho aqui dentro da Kelly, tem um tijolinho chamado Léo, tem um tijolinho chamado Edson, e aí a gente construiu muito respeito, né, de forma colaborativa. Eu acho que isso é muito legal. Falar para as pessoas que estão aqui nos acompanhando que é muito importante que a gente tenha um propósito de vida, né? Quando a gente tem um propósito de vida e a gente acredita nele, pode ter certeza que ele vai dar certo. É só a gente focar da forma correta, botar energia da forma adequada, que uma hora chega. Deus sabe direitinho a hora dele e ele mostra pra gente o caminho certo. Me chamem quantas vezes quiserem, que eu amei fazer isso aqui. Eu tenho muitos assuntos que a gente pode discutir. Eu sou uma pessoa multifacetada, então a gente consegue discutir bastante coisas. Eu amei realmente. Queria agradecer. Agradecer, Léo, agradecer, Edson, pela oportunidade. Fazer um agradecimento especial à sua família, Edson, que você sabe que eu tenho um carinho muito grande, que me acolheu de braços abertos. E aí só a vida que segue. Quem quiser conhecer o Uniceplac, como é que faz? É só chegar. Entende? A gente fica no Gama, logo na entrada do Gama, tá? Como eu coloquei para vocês, lá no nosso site, www.uniceplac.edu.br. Lá tem as nossas informações, tem os nossos telefones, o nosso endereço. Eu só não vou deixar o meu telefone aqui, porque senão eu não vou dormir de tanta ligação, se Deus quiser, entendeu? Mas a gente está ali para mostrar para vocês o que de melhor a gente faz. Que, mais uma vez, é transformar vidas por meio da educação. Pegou aí, pessoal? Então, www.uniceplac.edu.br. Entra lá, você vai conhecer os cursos, vai dar uma olhadinha na faculdade, na universidade, mas a minha dica é, vai lá. Vai lá. Eu fiquei impressionado a primeira vez que eu fui lá na Uniceplac, e eu recomendo demais que você queira fazer qualquer curso e qualquer atendimento, você vai lá para você poder conhecer. Vale muito a pena. É isso aí. Beleza? Kelly, querida, parabéns por quem você é. Obrigada, Léo. O mais espetacular de tudo que você deixou pra gente aqui, né, Edson, é você, filho. Você é uma mulher incrível, sua trajetória é impressionante, a forma como você fala com amor da educação mexe com a gente, Sim. Nos inspira,
faz a gente acreditar nesse país, filho. Parabéns por quem você é. Obrigado, porque uma coisa é a gente ser contratado para trabalhar e entregar aquilo para o qual nos pagam. Outra coisa é a gente dar a nossa essência, o nosso propósito, a nossa vida por algo tão valoroso como a educação. Vocês estão formando por ano ali 6 mil pessoas que vêm para transformar esse país. Obrigado. Eu que agradeço. Agradeço demais a oportunidade. Senhoras e senhores, Edson Agatti, da Hayek College. Você quiser conhecer a Hayek College, como é que faz, Edson? Procura no Google, vai ser mais fácil. Hayek College, Hayek, College, C-O-L-L-E-G-E. Nós estamos com uns produtos de cursos bem diferenciados, né? Então, para quem está procurando internacionalização, com certeza a melhor opção para você hoje no mercado. Com certeza. Senhoras e senhores, Kelly Santiago, da Uniceplac, nossa reitora, muito obrigado.